Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos localizados na rua Ponta Grossa, 1836, no sobreloja do calçado Santa Rita. Temos atividades abertas à população às terças, sextas e sábado. Não é isso, Maílcha? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Você? Explica então pra gente quais são as atividades do IPTH. Todas as terças-feiras nós temos palestras. A gente fala, ultimamente a gente está falando sobre a apostila O Homem e Seus Corpos Sutis. A gente fala sobre vários assuntos interessantes aí para a humanidade, para o crescimento espiritual. Você pode vir aqui na sede do Instituto às 19h30, ou você pode acessar diretamente da sua casa e ouvir online e ao vivo no nosso site www.ipth.com.br. Você vai lá e clica na aba rádio. Você pode vir também todas as sextas e sábados nas constelações familiares. Na sexta-feira é 19h30, no sábado às 14 horas. Você pode vir apenas participar, você também será beneficiado e você pode vir fazer uma constelação. E a gente tem as atividades diárias que são de atendimentos no consultório, que o Dr. Celso atende, eu e a Mirella também estamos atendendo agora. Certo? É isso aí, então. Você tem razões de sobra para conhecer a metodologia que aplicamos aqui no IPTH. Hoje nós vamos falar sobre a obsessão espiritual. Um tema bastante falado e pouco entendido, né, Maílcha? Muito incompreendido, eu diria, né? Porque a obsessão espiritual, ela é um estudo científico. Mas hoje, qualquer pessoa fala sobre obsessão espiritual, mesmo não sabendo do que se trata. Da mesma forma, algumas religiões, né, algumas linhas de religiões também fazem lá todo um trabalho voltado para a desobsessão, para os chamados exorcismos, né? Sim. O nosso ponto de vista sobre exorcismo é o pior absurdo que pode existir. Aquilo que é chamado de exorcismo. Por quê? Não existem demônios para ser exorcizados. É impossível um ser humano trazer em seu magnetismo um demônio, como é dito por algumas religiões. Agora, 95% dos seres humanos estão obsediados por espíritos e vibrações baixas. Pode ser os antepassados, pode ser o pai, a mãe, o tio, avô, enfim, almas abortadas, né, Maílcha? Tem muito comum isso, né? Muito comum. Por falar em alma abortada e falar em obsessão, que também é uma questão de estudo aqui no Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, eu quero falar algo sobre a obsessão por almas abortadas. Nós temos um caso clínico de um empresário do estado de São Paulo. Ele nos autorizou a falar, claro que nós não vamos falar o nome dele, mas ele nos autorizou que falássemos do caso dele. Ele é um empresário bem sucedido, tem 3 filhos, um menino e 2 meninas. E este homem começou a ter sérios problemas com os 3 filhos, Maílcha. Uhum. Os 3 filhos começaram a brigar, se desentender. O filho mais velho, o filho homem, ele começou a envolver-se com drogas, com álcool, com má companhia. E o pai, infelizmente, não soube lidar com a situação, levou uma empresa familiar de mais de 70 anos. A empresa foi fundada pelo avô, passou pelo pai, estava na 3ª geração, quase quebrou esta empresa. De tantos gastos por problemas com os filhos. Aí veja, não tinha cabeça para trabalhar, os filhos gastavam mais que ganhavam e a empresa bancava toda essa questão. Enfim, essa pessoa veio aqui para Apucarana para ser submetido às terapias do IPTH e às constelações familiares organizacional. E quando nós começamos a trabalhar, a família apareceu no campo sistêmico 3 abortos. A mãe jurava que não tinha abortado. O pai, da mesma forma. Falei, é impossível, o campo mostra
que há 3 almas abortadas, e essas 3 almas abortadas se transformaram em ferrenhos obsessores vingativos e destruíram a união da família e destruíram um império patrimonial desta empresa que há muitos anos foi construído pelos avós. E aí o pai não teve como não abrir o coração diante de tanto drama, e o pai falou: eu paguei para que fizessem 3 abortos de pessoas que eu me envolvi em ação extraconjugal, em um envolvimento extraconjugal. Veja, estava escondido isso a 7 chaves. Essas almas obsessoras obsediaram os filhos, adoeceram os filhos. Uma das meninas, a menina do meio, ela entrou em depressão refratária e tentou suicídio várias vezes. O filho mais velho nas drogas, e a filha caçula simplesmente abandonou a casa e odiava os pais, queria matar os pais. Esses almas obsessoras, elas não fazem isso totalmente por maldade, né, Dr. Celso? Eles querem também pertencer àquele grupo? Vejam bem, toda ação tem uma reação. Se fosse, neste caso, eram almas de reencarnação kármica. Sim. Então aquelas almas tinham que ser reconhecidas pelo sistema familiar e teria que ter sido contado como filhos deste homem. Mas como ele não quis ou queria preservar aquela imagem de um homem sério, de um homem que não tinha nenhum pecado, entre aspas, né? Ele não olhou para essas crianças, para essas 3 almas abortadas, e houve uma revolta dessas almas. Entendi. E a revolta dessas almas, imantada nos filhos, criou-se uma verdadeira avalanche de problemas para que o pai olhasse para essas crianças. E o pai se negava, sempre se negou a olhar para essas crianças e não admitia em nenhuma hipótese. Ele até me confidenciou que numa ocasião, quando a situação começou a ficar difícil, ele foi procurar um vidente lá em São Paulo, e o vidente falou para ele: olha, o teu problema são 3 almas que estão imantadas nos seus filhos, obsediando os filhos de vocês. Mas ele, como uma pessoa, entre aspas, muito culto, ignora o espiritual, ele falou: esse cara está louco. E ele veio para as constelações. Aqui nas constelações nós não falamos nada. Ninguém ouviu dos meus lábios eu dizer: você está obsediado. Nós mostramos para a pessoa, através dos movimentos, ou então na expansão da consciência, a pessoa visualiza a alma obsessora, tem um diálogo telepático com a alma obsessora, e aí nós fazemos um procedimento de batismo das almas abortadas e um encaminhamento para a luz. E foi assim que nós fizemos com este homem, com a família. E o que é mais interessante, dentro de 3 meses após as constelações, todo o conflito familiar desapareceu, os irmãos voltaram a se entender, a que estava depressiva com tentativa de suicídio começou novamente a amar a vida, o filho deixou as drogas, deixou a má companhia, e a menina caçula que tinha abandonado o lar volta arrependida, dizendo não saber o que houve com ela. Então nós percebemos que aquilo que está oculto, ele vem para a luz. E quando é algo relacionado como o aborto, Mayusha, nós chamamos de cripta. Porque aquelas almas, elas vêm de uma forma como se elas tivessem algo para punir os pais. Elas querem um reconhecimento, né? Na verdade, o que essas almas querem... E elas têm legalidade para atuar dessa forma. Sim, primeiro eles têm legalidade para atuar, porque foram tirados dessas almas, o direito de viver, o direito de nascer. Essa é a legalidade. Depois da legalidade, eles têm a questão do pertencimento. Elas precisam se sentir pertencentes ao agrupamento, e desta forma, do nosso tratamento, nós devolvemos a ela o direito de pertencer, e os pais incluem elas novamente na família. Então aqueles 3 irmãos, para encerrar esse assunto, os 3 irmãos puderam olhar para as 3 almas abortadas, chorar o luto delas,
dar um lugar para os irmãos no coração, reverenciar os pais, e aí então a solução acontece. A harmonia volta a fluir. Volta porque eles querem pertencer ao agrupamento, né, Maílson? Entendi. Dr. Celso, e sobre a possessão? Como ela acontece? Qual a diferença entre obsessão e possessão? Vejam bem, algumas pessoas confundem. Eu vou exemplificar o que é possessão com um exemplo para dirigir um carro. Quando para dirigir um carro, você entra dentro do carro e dirige o carro lá de dentro. Sim. Quando acontece uma possessão, é isso que acontece. A alma obsessora entra no magnetismo da pessoa e toma o corpo somático, inclusive o sistema nervoso central. Isso é a possessão, e é muito rara a possessão, Maílson. Muito rara. Porque a possessão é visível. A pessoa fica transtornada. Fica transformada. Não é mais ela mesma. Não é mais ela. É uma outra pessoa que assumiu o comando dessa pessoa. Doenças como Alzheimer, a gente poderia dizer que é possessão? Não, ela é obsessão. Obsessão. Então veja bem, a pergunta da Maílson é: qual a diferença entre possessão e obsessão? Então eu exemplifiquei a possessão como que faz para dirigir um carro, né? Entra dentro. E para dirigir um cavalo? Sobe em cima. Sobe em cima. Exatamente, eu acho que é uma colocação bem fácil de entender. A obsessão é assim: o espírito encosta no magnetismo da pessoa, mas dá licença, normalmente aqui na região das costas, e a pessoa sente os ombros tensos, dores na coluna, sente o pescoço meio que enrijecido. O primeiro sinal é intestino preso, problemas gástricos, dores de estômago, a insônia, e aí as consequências dessa obsessão poderão desencadear para o Alzheimer, poderá desencadear para o Parkinson, poderá desencadear para a bipolaridade, para os toques, né? Transtorno obsessivo compulsivo, para as mais variadas depressões, ou síndromes de neuroses ou psicoses. Ouçam bem o que eu lhes digo. No fundo de toda neurose, de toda psicose, obrigatoriamente há uma obsessão espiritual. É impossível haver uma depressão, ou uma esquizofrenia, ou uma bipolaridade, ou uma síndrome do pânico sem uma obsessão espiritual. Isso é fato comprovado não somente pelo IPTH, mas é comprovado cientificamente por milhares de pesquisadores da mente e da espiritualidade. Então, eu quero deixar para você uma reflexão. Analise se não há na sua vida, nos seus negócios, no que você faz, uma influência espiritual, né, Maílson? Sim, é muito fácil, né, de perceber se existe essa influência. Então faz essa reflexão. Se você precisar de ajuda, liga aqui no Instituto IPTH, nós estaremos prontos a ajudar vocês. E o Conexão Alfa de hoje chegou ao final. Nós vamos deixar aqui um questionamento para o próximo programa. Quais são as causas da obsessão? Não perca, que você poderá ter as respostas dessa pergunta. Até mais. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.